Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um NTT Podcast. Hoje a gente vai mergulhar no universo das vendas B2B e descobrir como a NTT Data está transformando o jeito que as empresas fazem negócio. A gente sabe que vender para outras empresas pode ser um desafio. E é por isso que a gente está aqui, para trazer insights incríveis e mostrar para vocês como que a tecnologia pode nos ajudar a conquistar novos clientes e a fortalecer os relacionamentos existentes. Então prepare-se para um papo cheio de dicas práticas, cases de sucesso. Mas antes de começar, eu queria apresentar para vocês os nossos convidados super especiais. Mas antes de tudo, vou começar me apresentando. Eu sou Laís Knauber, eu sou responsável pelo marketing da NTT Data. Tenho mais de 15 anos de experiência no mercado B2B. E eu tenho 10 anos de experiência na NTT Data. Trabalho há 10 anos aqui com o meu amigo Sandro Stanzik, que é diretor da unidade de CX da NTT. Eu tenho aqui a Bruna Braçalotti. Ela é consultora de marketing e vendas na Braça. Braça é um nome fortíssimo, né? Braça. Obrigada. Chique. A Bruna é uma baita profissional. Eu tive o prazer de conhecer ela aí alguns anos atrás. Ela já cruzamos o nosso caminho profissional e hoje ela tá aqui com a gente para conversar. E eu tenho também aqui o Thiago Muniz. Thiago, acabamos de nos conhecer. O Thiago é sócio da Aaron Ross, isso? Sócio da Receita Previsível. Receita Previsível? Isso. Ah, tá. Sócio de Aaron Ross, diz aqui. Isso. Bom, enfim, não precisa nem cortar, dá pra brincar. Thiago Muniz, ele é autor do best-seller Receita Previsível, considerado pelo próprio escritório. Agora você vai ter que me contar quem é o Aaron Ross. Fiquei curiosa. Então eu vou te ajudar, tá? Eu sou o Thiago Muniz, pra quem nunca ouviu falar sobre Receita Previsível. Metodologia de vendas B2B mais usada no mundo. Ela foi criada pelo meu sócio, que é o Aaron Ross, autor do livro. Ele trabalhou na Salesforce, ajudou a Salesforce a ter 100 milhões de receita recorrente com a metodologia. Ele se transformou na Bíblia de Vendas do Vale do Silício, ajudando várias startups a implementar uma máquina de vendas. Hoje eu sou CEO da operação aqui na América Latina e toco a parte de consultoria e treinamentos do método. Ou seja, ajuda as empresas a pegar o que está no livro e colocar em prática no mercado delas. Pra ficar claro, o livro eu li. Eu só não sabia que ele era sócio do Aaron. Mas tudo bem. Tudo certo. Tudo bem. O livro é muito bom, gente. A gente indica. Bom, vamos lá. Nos últimos anos, vender no mercado B2B tem se tornado cada vez mais desafiador, né? O Sandro e eu estamos aqui há alguns anos. Então, eu sei que a gente enfrenta alguns obstáculos na área de tecnologia, ainda mais, porque, né, é bem complexo, a tecnologia muda muito, é muito complexa. E eu acho que falando de processos de venda, ciclos longos de negociação, o setor da tecnologia em específico é mais desafiador, é muito desafiador. Não que os outros não sejam, mas eu acho que né, o de tecnologia acaba sendo um pouco mais. Então, eu queria trazer para o pessoal, Sandro, como é que é essa experiência? Como que é para você tudo isso, tá nesse mercado de tecnologia? E queria que você falasse um pouco sobre a complexidade das vendas para o mercado B2B. Muito bem, Laís. Muito obrigado pela apresentação. Graciosa, como sempre. Bom, pessoal, eu acho que o primeiro ponto que eu gosto de comentar e falar é que aí uns 7, 8 anos atrás começou uma onda muito forte chamada de humanização do B2B, né? E de certa forma esse processo de humanização do B2B, ele distorceu um pouco o próprio conceito do B2B. Porque as pessoas começaram a enxergar o B2B a partir dali como sendo praticamente a venda online, tentando fazer do B2B o que era um B2C melhorado. E o pessoal esqueceu um pouco que se a gente pegar qualquer segmento, manufatura, agro, distribuição e assim por diante, todos eles fazem processo de venda B2B, mas esses processos têm vários canais. E a venda online é uma delas. E normalmente essa venda online, quando bem feita, após alguns anos, ela vai chegar ali 10% do faturamento da empresa. Não sei se o Muniz concorda comigo, mas todo o restante ainda está atrelado aos canais tradicionais, que é o vendedor no campo, que é o televendedor, que são processos de grandes redes que você faz vendas. E as soluções elas não estão conseguindo ou não foram impulsionadas para integrar tudo isso. Esqueceu-se isso.
Então você foi lá trabalhando uma solução para fazer o representante, outra solução para o televendedor, outra solução para o B2B, ou seja, para o site. Como é que eu junto tudo isso? Então, acho que isso fez com que o processo da venda ficasse complexo. Entendi. E assim, as pessoas acabam achando, né? Quando a gente fala de experiência do consumidor, as pessoas acabam achando que a gente está falando de site, né? De website. As pessoas confundem muito quando se fala de CX, de Customer Experience, com, ok, estamos implementando, né? Ou criando um site. Você, tanto Sandro quanto Thiago, eu acho que vocês têm experiência suficiente, né? Para explicar pra gente, explicar para o pessoal que está ouvindo, quais são as diferenças e o que além disso a gente traz, né, para o consumidor? Thiago, você quer complementar? Pô, primeiro, concordo bastante com o que o Sandro trouxe em relação a canais, porque eu vejo que a gente passou por várias fases da venda complexa. Primeira fase é que a gente vivia com total necessidade de um relacionamento externo, ou seja, preciso ir até o meu cliente, até porque muitas vezes esse cliente ele não tem consciência do produto que ele está comprando. Então, eu preciso ir lá, me relacionar para ele poder compreender aquilo que ele precisa comprar. Para quem não leu o livro Receita Previsível, foi muito o desafio que o Aaron tinha na Salesforce, né? O livro ele conta, inclusive, como que ele transformou o processo para que pessoas mais baratas e que tinham uma visão mais estratégica ficassem dentro da empresa, enquanto vendedores mais experientes, eles tinham as rotas deles e iam até essas empresas visitar. Dos anos de 2010 até 2018, 2019, eu vejo que, pegando o paralelo do que o Sandro trouxe, a gente tem um primeiro problema que essa necessidade do diferente. Então, quando eu tenho uma necessidade do diferente, eu quero anular algo que existia e substituir por outro, né? Eu sou CEO da Receita Previsível e sócio tem 4 anos. Antes eu tive empresa de tecnologia, tive agência de marketing digital, trabalhei com varejo, atacado. E no mundo real, você vai ter vários canais de distribuição, realmente. E quando a gente olha para os números de mercado, né? Se você olhar para tudo que a gente olha para como a venda acontece, sim, vão existir pessoas que vão querer comprar por conta própria. E sim, vão existir pessoas que precisam de um atendimento consultivo. Isso no B2B e no B2C. Vou dar um exemplo para quem está escutando a gente que, né, por mais que não seja um consumidor ou consumidora, vai conhecer ou reconhecer a marca. Se você vai, por exemplo, no mercado de moda, você vai lá para Farm, você vai entrar no e-commerce, você vai lá e vai comprar uma roupa se você quiser. Mas se você quiser, tem uma assistente, tem uma consultora que vai te vender por WhatsApp, vai te dar dicas para fazer aquilo. Se você pegar esse mesmo conceito agora e ir lá para o mercado agro, dá para eu fazer algum tipo de venda complexa sem ir lá e visitar uma fazenda? Dá para eu entender como é que é a necessidade de infraestrutura dessa fazenda ou desse distribuidor, desse vendedor de insumos, esse cara, entender como esse cara trabalha, sem entender, por exemplo, se o maquinário dele já tem IoT ou não tem, etc. Então, para cada segmento, a gente vai conseguir trabalhar como a gente vai mesclar online e offline, né? Então, esse é o ponto. Falando do conceito da metodologia, a gente tem 3 fontes de leads. Qualquer empresa tem que ter leads de prospecção ativa, que a gente fala que é pescar de arpão, porque eu pesco o peixe do tamanho que eu quero. Os leads que são em rede, que vem do marketing, ou seja, eu jogo a rede, vai vir um lead do tamanho que eu quero, menor do que o tamanho que eu quero, ou maior do tamanho que eu quero, e os leads de indicação. Então esse eu acho que é o primeiro conceito importante. E isso bate muito com essa necessidade do diferente. A partir do momento em que chega a pandemia e tudo vira digitalizado, a gente começa a ter um comportamento que muitas vezes o vendedor quer ficar dentro do escritório, tomando um cafezinho e falando com o cliente no WhatsApp. E no mundo real a gente sabe que a gente precisa ter um relacionamento também presencial. Então, vão existir empresas que vão ter seu atendimento digital, vão ter empresas que vão existir o seu atendimento híbrido, e vão ter empresas que vão qualificar o seu lead pela internet, através de um time de inside sales, que a gente chama, e vamos ter vendedores mais especializados que vão até aquela empresa. Eu acho bem importante isso que você está colocando, porque assim, a gente passou por várias gerações do que a gente chamou dos 4.0, né? Que não é só a nossa idade, né? Ainda bem que a gente está chegando lá. Eu não tenho 4.0 ainda, tá? Fique bem claro. Mas a gente se passou pela indústria 4.0, assim por diante, e hoje a gente está falando muito do vendedor 4.0. O que é esse vendedor 4.0? Ele não é um vendedor. Na verdade, ele é muito mais um consultor. E esse é o grande mudança que está acontecendo hoje em dia. Então, esse cara que vai para campo, esse
representante, o vendedor que ele vai para campo, ele vai com uma missão muito maior do que vender. Ele vai para campo para entender o negócio do cliente. Quem são os concorrentes, quais são os preços que esses concorrentes estão falando. Ele vai poder fazer uma apresentação no produto novo, apresentar promoções. E no final do dia, é muito comum, pode ser que ele tire um pedido, sim, mas é muito comum que ele oriente esse cara aí sim entrar no canal digital. Por quê? No processo natural, um vendedor tem sua carteira, né, onde a gente está falando de vendedores de indústria ali, a casa de 100, às vezes 200 clientes, ele não consegue atender todo mundo. E aí o que acontece? Aqui começa a primeira grande perda das empresas. Quem são os clientes que eu estou atendendo? Quem eu não estou atendendo? Por que eu não estou atendendo? Por que eu não estou comprando? E assim, se eu trabalhar só em cima disso aqui, já é normal você aumentar teu faturamento na casa de até 10%, só em cima disso aqui. Agora, se você pegar isso aqui e começar a pegar alguns desses clientes, fazer todo esse processo consultivo e aí sim jogar ele para um site digital para ele comprar lá e colocar mais cliente na carteira desse vendedor, você começa a fazer mais com menos. Porque hoje em dia, né, no mercado antigo do B2B, era sempre uma questão financeira. Para cada mais 100 clientes é mais um vendedor. Então, isso chega a um ponto que essas empresas estão trabalhando com margens muito apertadas por conta disso. Outro grande ponto, a questão de concorrência entre os canais. Muito comum no passado falar o seguinte, eu quero colocar um site B2B que eu não quero pagar comissão para o vendedor. Isso é o pior erro que as empresas podem cometer. Porque o vendedor vai matar o canal B2B. Então, assim, na verdade, o cliente tem que ser atendido em qualquer canal e o vendedor tem que ganhar a comissão dele igual. Por quê? Porque aí sim a empresa vai girar. Pode ser uma comissão diferenciada? Pode. Mas tem que ser um processo que o cara não perca e não sinta que ele está perdendo, né? Então esse é um ponto. Tem que não despriorize, né? Algum canal, Exato. porque ele vai priorizar onde ele vai ganhar mais, né? Exato. Como todo mundo, né? E assim, e qual que era o grande problema? E aí a gente traz uma outra questão aqui bem bacana. Esses vendedores que iam para campo, o que eles faziam? Eles vendiam sempre a mesma coisa para os mesmos clientes. É ali que eu ganho. Esse cara sempre me compra na segunda-feira. Conforto, né? Conforto. E aí o que a gente começa? Através de inteligência que os sistemas trazem, tá aqui a tua rota, esse cliente aqui compra mais na segunda, esse mais na terça, esse mais na quarta, é esses caras que você tem que visitar. E o que você tem que ofertar para esses caras? Esse mix. Por quê? Porque clientes da região dele estão comprando isso e ele não está. Então você começa a aumentar o ticket, você começa a dar munição para esse cara, coisa que você não dava antes. Então, assim, o sistema começa a ajudar muito mais. Quando eu falei daquela questão da humanização no B2B, pensou-se muito no comprador. A gente tem que pensar no vendedor. Porque, assim, a gente vai fazer campanha de marketing pro vendedor. A gente vai fazer campanha de recompensa pro vendedor. Eu vou gerar um flex, que é o cara ganhar, ele poder vender por um preço diferenciado, ele ganhar um valor que ele pode negociar pro vendedor. Aí eu começo a fazer a roda girar. Então, eu acho que todos esses são pontos que podem facilitar o processo, mas aí você tem que olhar a cadeia como um todo. E acho que aí acaba respondendo a pergunta que eu fiz, né? A complexidade, o CX não ser só essa parte, né, do e-commerce, e Sim. muito mais que isso, Sim. né? Até você falou bastante, né, sobre o vendedor, sobre o campo aí. A gente tem muito case aplicado, né, Sandro? De várias soluções, Sim. de coisas que realmente tem bastante sucesso e que a gente pode trazer até, acho que você pode trazer até aqui alguns exemplos, sem, obviamente, citar nomes, mas a gente pode trazer alguns exemplos. Eu posso deixar aqui um QR Code Sim. para o pessoal acessar depois o que a gente tem de material que pode ajudar e tirar algumas dúvidas de quem está ouvindo. Eu acho que assim, é bem importante porque a gente vem, né, só de NTT a gente está aí há 10 anos trabalhando com esse tipo de segmento. Apesar de o CX, né, da solução de experiência do cliente que a gente trabalha hoje, que é muito focada na SAP, atender B2C e B2B, a gente hoje atua muito mais forte no B2B. Por quê? Porque sempre foi um segmento que ele não foi bem atendido, né? O pessoal sempre queria ir lá para o varejão, né? Vamos vender B2C, vamos vender B2C. Eu prefiro trabalhar com B2B, eu sempre trabalhei com isso, então eu acho que é muito mais natural, tá no meu DNA o negócio, né?
Então, assim, e é um segmento que você vê, a gente vê pelas nossas andanças, pelas concorrências, que muito das empresas que vão apresentar solução, das plataformas, elas não olham a coisa de uma forma completa. Né? E aí, justamente, o cliente tem que começar a fazer os puxadinhos. Né? Então, assim, a gente procurou construir um processo que realmente pegasse a coisa como um todo. Questão de lead, né? O processo de lead para o B2B ele é totalmente diferente do lead do B2C. Totalmente. Se a gente for pensar marketing para B2B, cara, quem que é marketing para o meu B2B? Eu vou mandar um e-mail marketing para o CNPJ? Não vou. Primeira coisa que eu tenho que saber é quem são meus contatos dentro da empresa. Normalmente, quando a gente pega uma base de cliente, está lá, notafiscal@xpto.com.br. Cara, esse cara não serve para nada. Financeiro, cara, não é para esses caras Contador. que eu tenho que falar. Né? Então, assim, você tem que ter ali... Não, eu quero falar com a Laís, que é coordenadora de marketing da NTT. Opa, essa pessoa é uma pessoa que eu preciso mapear para poder trabalhar. Só que para isso eu preciso ter informação. E um dos grandes desafios hoje é informação. Né? Para qualquer solução de marketing é a informação. Né? É uma discussão que a gente tem quase diariamente, né, Sandro? Exatamente. Quase diariamente com o Sandro. Eu acabo atendendo bastante a unidade do Sandro com isso. A gente tem tentado mudar as formas de trabalhar, né? As formas, a gente está sempre muito atento a como inovar no B2B, a como trazer esses leads para dentro da empresa, como trazer essas pessoas né, também não ser tão invasivo, oferecer realmente a solução que a pessoa quer. A gente vende ali um monte de soluções. Como que a gente sabe o que aquele cliente quer? Porque, né... na hora que ele quer. Na hora que ele quer. Faz sentido para aquele momento. Diferente. Né? São várias, né? E é um público diferente. É um público diferente. Eu faço uma brincadeira sempre. Gente, a gente não vende batom. A gente... dando eu não vendo num e-mail. A gente está numa indústria têxtil agora fazendo a implementação. Cara, o vendedor desses caras, ele vai para a rua com um catálogo de papel. E ele não quer sair do catálogo de papel. E ele tem sentido naquilo. Porque você pode dar qualquer solução em qualquer tablet para ele, a resolução da foto no papel vai ser muito melhor. Então, como que eu faço o cara que está com aquele catálogo em papel mostrando para o cliente e gerar um pedido automático? Como que eu melhoro a vida desse cara? Porque esse cara hoje, no dia a dia, o que ele faz? Ele vai lá com o catálogo dele, com um caderninho e vai dizendo, o João da loja X, ele quer 10 isso, quer 10 aquilo, quer 10 aquele outro. Chega em casa e digita o pedido. A gente não quer que seja assim. A gente quer que as coisas aconteçam em tempo real. Então, assim, a gente precisa realmente dar uma tecnologia para ele, que ele continue com o catálogo dele bonitinho, apresentando, mas que eu consiga gerar o pedido de forma automática. Então, a gente fez um trabalho de campo, estudou, apresentou uma solução que os caras falaram, cara, é isso. O cara vai usar. E é uma solução simples, eu vou colocar um QR Code no catálogo. Onde o cara vai chegar lá, bipou, tá no carrinho. Ele vai fazendo o processo, ele continua fazendo o processo do jeito dele normalzinho. Então, sim, são às vezes pequenas coisas que mudam totalmente o dia do cara. De entendimento da dor, né? Da dor dele, não da sua, né? Isso é um ponto importante. Corporativo, né? Sozinho lá, e até a ponta, eu acho que né? Esse é um ponto bem importante. A gente sentou e a gente andou, os caras têm lá, sei lá, 200 vendedores. A gente sentou com 100 vendedores e foi para campo entender como que eles trabalhavam. Para chegar e buscar na melhor solução, entendeu? Então, assim, aí você começa a sentir a dor do cara. Aí você começa a dar uma solução que é uma solução que vai atender aquele cara. Só que daí você volta e diz assim, eu tenho televendas dessa empresa que também trabalha diferente. Aí tem o site B2B que eu vou ter que tem que ser diferente. Então você tem que fazer isso para cada um deles, mas o importante é que a base disso vai voltar numa coisa lá atrás que a gente começou. No mesmo momento que a gente estava falando lá da questão da humanização, a gente falava muito de omnicanalidade. Que é o quê? Você realmente ter uma base única para tudo. Então esse cliente, na hora que ele está comprando o vendedor, se o televendas olhar, ele viu o pedido do cara. Se der algum problema, o saque já sabe o que está acontecendo e já consegue tomar uma ação. Eu consigo disparar uma pesquisa de satisfação assim que o cliente sair de dentro que o vendedor sair de dentro do cliente para saber como foi o atendimento. E se foi ruim, eu já tomo uma ação. Então, assim, aí você começa a ser uma empresa diferente. Aí você traz a empresa para um patamar de omnicanalidade de verdade e fazer um serviço diferente para o cliente dela. Que tem impacto lá no cliente, né? Tudo isso para refletir a experiência do cliente, né?
Até então, muitas empresas... É importante ali nesse momento, né? O fim ali do processo. Porque assim, veja se o Thiago concorda. O que as empresas se preocupavam até então? Cara, eu preciso calcular o preço. Preciso mostrar o imposto. Cara, isso é básico. Se eu não tenho preço, não tenho imposto, como é que eu vou tirar um pedido? Mas eu preciso fazer isso offline. Ok. Normal. Mas os sistemas não fazem isso. Gente, tem que fazer. Brasil é Brasil. A gente não tem telefonia boa em todos os lugares. Simples. E muito mais que isso, muitas vezes não é nem telefonia. O vendedor não quer gastar o plano de dados dele. E aí? Então, assim, mas isso é o básico. A gente tem que sair do básico. A gente tem que começar a fazer o diferente. Eu acho que esse é o ponto de corte, esse é o ponto de mudança, é fazer o diferente. Certo, Thiago? Muito bom. Comentar algumas coisas. Primeiro, estava falando com a Bruna na hora do almoço sobre margem de contribuição. Os clientes, quando a gente vai implementar a máquina de vendas, principalmente quando a gente sai do mundo de tecnologia e SaaS, que normalmente tem esse número mais já ajustado, até pelo discurso do Sandro, que foi brilhante, né, a gente já vem na cultura da empresa essa preocupação interna para poder replicar isso também na experiência do cliente. E normalmente, quando a gente vai para o vendedor externo, quando a gente deixa de ter essas informações que o Sandro trouxe, eu deixo de entender algumas questões da jornada de compra do nosso cliente no final das contas. Por que o desejo do ter agora, né, Sandro? O desejo do ter agora é mapear o processo e entender o imprevisível. Claro. Se eu não entender o imprevisível, eu nunca vou conseguir ajustar a minha operação nesse sentido. Um outro ponto importante também, o quanto que a gente mapear a dor de quem vive aquilo faz diferença aí no desenvolvimento de produto, né? Quando você falou das entrevistas, o Aaron escreveu Receita Previsível e escreveu o hipercrescimento. O hipercrescimento, ele fala muito dessa dor da startup, inclusive. O capítulo 3 é sobre entrevista com os clientes e a 4 argumento de venda. Né? Então ele fala no livro que ninguém deveria escrever uma linha de código sem antes ouvir os seus clientes. E isso que vocês fizeram, né? Então, de parabéns justamente porque as pessoas usam tecnologia do jeito que elas querem, não do jeito que a gente projeta. Então, quando você, em vez de querer fazer o tablet, coloca no impresso o QR Code, você está adaptando a solução para aquilo que o cara vai engajar. E não forçando ele a usar a tecnologia do jeito que ele quer. Vamos dar um exemplo prático disso. Né? O WhatsApp. Tem quantas pessoas vocês conhecem que tem WhatsApp, grupo de WhatsApp com você mesmo? Quantas pessoas salvam coisas no Instagram para ver depois? A gente usa as ferramentas tecnológicas do jeito que elas são mais fáceis de serem utilizadas. Então, se a NTT Data não entende isso quando vai fazer esse tipo de personalização, a solução pode até ficar bonita, né, Sandro? Mas no final do dia não vai resolver o problema. Então, é centralidade do cliente, a centralidade também do vendedor. Exato. Que é um ponto também até que a Bruna estava falando para mim mais cedo sobre como ela vê os insights na operação, né, Bruna? Verdade, eu acho que fala assim, de experiência, a jornada define tudo, assim, acho que, assim, colocar loop em processo, entender, claro, entender a sua estratégia, mas cada canal com loop em jornada de processo é o que resolve várias coisas, porque você pensa assim, mas eu já fiz, mas eu tenho muita ferramenta, mas você tá usando, você usa todos esses dados, assim, quando eu chego em consultoria, a gente comentou, a integração entre marketing e vendas, é o que eu tenho trabalhado. Mas eu já tenho tudo, já tentei, já fez, já não sei o quê. E as coisas passam, é tanta informação que você vê não tá fazendo o básico. E quando você coloca o básico, que é olhar para a jornada, entender os momentos, atualizar a jornada, como você bem disse, é o básico bem feito várias vezes. E é isso. A gente até brincou, né, que trabalhar dá trabalho, né? E é o trabalho de sempre, feito da forma atual, no momento, né, com tudo que tem disponível. Então, ter um pouquinho de carinho na coisa, né? Porque complexos são vários, né? Vários negócios são complexos. Cada um pro seu é complexo, né? Mas acho que um ponto importante, né, que a gente tem que entender é que, assim, o pessoal generaliza muito tudo, né? Eu tenho experiência em B2B. Ok. Pode ser que o processo B2B ele seja igual em todo lugar. Uhum. Mas, assim, tem nuances, né? O cara que vende carne é de um jeito, o cara que vende travesseiro é do outro, o cara que vende serviço é do outro, o cara que vende... cada um tem um jeito diferente. Cada indústria, né? E a gente, não é que a gente vai fazer retalho para atender cada uma delas. Na verdade, a gente vai realmente fazer aquele processo lá atrás que a gente fazia quando trabalhava com design em agências, assim, cara, vamos entender as pessoas, vamos entender o que o cara precisa.
Porque hoje em dia, nesse mundo cloud, o principal ponto que a gente tem é engajamento, a gente realmente ter adoção. Se o cara não tiver uma adoção para usar a solução, daqui um ano venceu, ele devolve e acabou. Então, assim, não é... Hoje em dia, é muito fácil isso, né? Você não compra um software e casa com ele. Você pode, um ano depois, devolver ele e falar, não quero mais, não me atende. O que você precisa realmente ter adoção, fazer o cara usar. Então, assim, o processo... E aí, de novo, nós, hoje, NTT, nós vendemos B2B. O nosso processo, ele começa lá na geração de lead, entender o negócio do cliente, fazer uma proposta, fazer uma POC, apresentar, vender, desenvolver, implantar, acompanhar e fazer o pós-venda. Isso é um processo, se a gente for pegar B2B em qualquer lugar. E o pós-venda, ele é muito importante. Em qualquer indústria, né? Você vendeu sabão em pó. Cara, é importante saber se o cliente recebeu o produto dele correto, se ele recebeu na quantidade correta, se não chegou com danificação no pallet, alguma coisa assim. As Se empresas, ele está sabendo usar. se ele está sabendo usar. Que acho que no caso de vocês deve ser bem, né, impactante, Isso. sabe usar, usa quanto, Mas aí qual você tempo, entender, olha, o cara foi lá foi e... o onboard, né? É isso, ou o cara Foi. comprou um monte de sabão em pó e ele não está vendendo, né? Tá parado no estoque dele. Por quê? Para mim, indústria, seria importante saber isso. Porque eu tenho que entender se é meu produto que não está sendo bom para o cliente final, ou se é meu preço, ou se é minha caixa. Ah, de repente o cara vai dizer, não, cara, o problema é que a tua caixa é muito grande, eu queria uma caixa menor. Então a gente precisa entender, né? Eu acho que todo nesse processo passa por fazer pesquisas e entender o que está acontecendo, não só na venda, lá no finalzinho dela, depois da venda, o que aconteceu. Mas isso aí dá trabalho, né? E aí é que eu acho que entra o ponto, porque as pessoas elas têm dificuldade muito grande de entender que para você ter previsibilidade no seu processo de vendas, na sua máquina de vendas, você vai ter que juntar, ajustar seus processos comerciais, ter processo binário para cada tipo de vendedor. Sandro sabe muito bem, Bruno, todo mundo aqui, que eu posso ter o vendedor mais na dele, eu posso ter o cara mais expansivo, os dois podem ter o mesmo resultado. Então não dá para achar que todo mundo, meu time de vendas vai ser só de um jeito, né? Então tem que ter o processo, para que o processo seja binário para as pessoas diferentes. Mas ao mesmo tempo eu tenho que olhar para o cliente, como, né, vocês falaram super bem, e também entender os nichos de mercado que eu vou atuar. Porque quando eu olho para os nichos, né, quando a gente olha para a dor de uma indústria farmacêutica diferente de uma indústria, de um distribuidor de alimentos refrigerados, laticínios, por exemplo. Sim. Porque a relação de validade, a relação de recência, frequência e valor, a relação de curva ABC, tudo isso vai ser totalmente diferente, considerando coisas que às vezes a gente não coloca no colo de vendas, mas que batem. Logística, processo jurídico, como você calcula a sua política comercial, quantas empresas eu chego, cara, qual que é a sua política comercial? O quê? Não, a gente tem uma política comercial. Mas você vai ver, pô, um vendedor vende de um jeito, outro vendedor vende de outro, cada um dá desconto do jeito que quer, e aí você é como se fosse uma casa com vários canos furados. E que você tem que ver onde estão esses furos para poder fazer, aliás, mudanças para que você realmente, aí sim, tenha previsibilidade nas ações que você vai também executar. Sim, Com com certeza. Você fala bastante isso no livro, né? Sobre essa divisão dos setores internos ali e essa esteira, né? Que é isso que a gente faz hoje. Hoje eu atuo bastante nessa parte do Sales Operation. Então, a gente tem toda essa esteira, né? Desde a geração de leads e a gente vai acompanhando e, querendo ou não, o pós acaba impactando tudo isso. Sim. Porque como é que você ataca e atinge o cliente que não está satisfeito já com algo que você já vendeu anteriormente ou que... Que não é vender, acabou, né? não é vender, acabou. Que é como a gente acaba vendo na prática, né? Exatamente, Tem que retroalimentar, né? tem o que tempo todo, retroalimentar. né? E aí, no nosso caso, eu vendi uma solução, a pós-venda não foi feita corretamente. Como é que eu vou, né, atacar esse cara de novo? Então, essa esteira ela tem que estar funcionando muito alinhada, muito perfeitamente para que a gente não tenha qualquer indústria, né? A gente não Sim. falando de qualquer empresa, qualquer B2B. De qualquer segmento, o cara que compra laticínio, compra remédio, compra software, tem 200 fornecedores. Então, assim, ele está com você por alguns motivos. É porque ele confia, porque tem qualidade, porque tem preço, tem honestidade, tem vários fatores. A partir do momento que você quebra algum deles, cara, tem outros 199 lá que estão oferecendo para ele. Então, quando ele reclamar, é porque, assim, cara, muitas vezes o gato já nem subiu no telhado, ele já caiu, né? Ele já foi.
Então, a gente tem que ser muito mais proativo nesse processo da pós-venda, né? Então, as soluções têm que permitir isso, né? E por isso que eu gosto muito dessa questão de, durante o processo da venda, você ter vários pontos que você esteja falando do teu cliente para saber a satisfação dele. O vendedor fez a venda. Qual a satisfação com o vendedor? Ah, você recebeu o produto. Qual a satisfação com o produto que chegou, com a entrega? Pô, deu 30 dias depois e você comprou para revender. Como é que está o processo? Está conseguindo vender o produto? E assim por diante, para você entender como que está a coisa como um todo, sabe? Eu acho que isso, assim, isso faz com que você, indústria, fique muito mais próxima do teu cliente final, entendeu? Então aí a coisa começa a ficar... O cara vê, pô, o cara está se preocupando comigo. O cara não está querendo só vender, né? Porque esse é o problema que a Bruna colocou, é vender e não aparecer mais. Não, a gente tem que fazer a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta venda e ser um fornecedor recorrente. Toda empresa quer recorrência. E se você vender errado, assim, e não tiver o CX, né, não tiver ali o pós também, aí você não consegue nem retroalimentar e também não consegue vender de volta pro mesmo, porque já doeu ali, né, já vendeu errado, já não usou, então, principalmente no caso de vocês, que essa jornada maior e mais complexa de serviço, assim, né? É o zelo que você tem com o controle, né, o controle dos processos do cliente, né? E você nem sabe, né, que o cliente tá Nem insatisfeito, sabe. né, se você não tiver o pós também, É o cuidado nesse sentido, né? E como a gente brinca, a gente não vende batom, às vezes a gente leva 2 anos ali, né, O no pessoal ciclo acha que a gente vende pastel às vezes, mas... Às vezes acha, O pessoal pede as coisas assim, né? acontece. Como se fosse Eu sou do marketing, da né? prateleira, Acontece assim, né? muito. Ó, eu quero 10 desse, 10 dessa cor. Você fala, não, cara, não é assim que A Bruna funciona também é o do negócio. marketing, ela sabe como A gente acontece. Já dói esse botão. É raro, mas acontece todo dia. Às vezes eu falo, pessoal, gente, a pastelaria fechou hoje, tá? Então, Hoje não. Mas assim, às vezes a gente leva, né, um ciclo de venda do produto, de um serviço, pode ser de até 2 anos. Então, né, são tickets médios altos. Então, assim, como que você mantém, né, o cliente ali satisfeito todo esse tempo, né, com tudo? Sim. Porque é muito difícil, porque é um ciclo muito longo. Manter ativo, conteúdo e tudo. Tudo, né? é muita coisa que você vai passar e isso tem que estar muito alinhado com essa parte de marketing ali, né? Por isso vendas e marketing tem que estar muito alinhado. Inclusive com a área de entrega também, porque você precisa ter um controle muito grande de tudo que está acontecendo no cliente para você não se comunicar de maneira nenhuma errado em É o nenhum controle momento. grande da promessa, né? Se a promessa realmente foi entregue, se ela volta, se ela precisa ser refeita, né? Se ela precisa ser atualizada, né? E não virar uma Basicamente, o briga marketing interna. cuida dessa promessa, né? Sim, mas também não virar uma briga interna ali, né? Dentro das empresas né? Uma guerra do tipo, não, é falha sua. É se unir pra realmente... E eu acho que assim, isso a gente pode aplicar daí de novo em qualquer segmento, né? Porque, Qualquer assim, segmento. todo processo de venda, né? Fazendo uma brincadeira aqui, né? O vendedor vende o sonho, né? E a gente não pode entregar o pastel, né? A gente tem que entregar o sonho, né? Tem que ser igual. Então, assim, a gente tem que entender realmente o que é aquele sonho. Então, assim, isso vale para outras empresas também, né? Porque o vendedor vai lá, ele faz uma promessa de entrega, data de entrega, tudo bonitinho. Aí o cara começa a atrasar, porque acontece, gente, problemas acontecem em qualquer lugar. O que seria o normal? O que um sistema tem que ajudar a fazer? Cara, vamos avisar o cliente que está acontecendo isso. Ó, senhor cliente, o seu produto aqui, teu pedido que estava previsto para o dia tal, ele vai atrasar 5 dias por causa disso. Muitas das empresas têm medo de fazer isso. Não, eu não posso falar ao meu cliente porque ele pode cancelar o pedido. Eu penso, pelo menos, que assim, sempre quando você é proativo e explica a situação, você como empresa mostra que a coisa está acontecendo de uma forma porque, cara, atrasou um navio, alguma coisa assim, o cara vai entender. Porque não é só com você, é com muitas... transparência Acontece também. com ele, né? E essa Acontece questão... com ele quando ele vai vender para o cliente Isso, dele e também. essa questão do tracking é uma coisa extremamente importante. Você deixar o cliente avisado do que está acontecendo. E aí você aplica, de novo, em qualquer segmento isso. Desde o serviço até a venda de um produto pronto. Né? Então isso tem muito a ver com o que ela está falando. É você realmente ter esse alinhamento interno. Estou fazendo um software, o vendedor foi lá, vendeu. E aí aqui na hora de eu alocar um time, não estou conseguindo as pessoas. O que eu posso fazer? Não, vamos deixar quieto. Não vamos deixar quieto. Vamos chegar para o cliente e vamos explicar o que está acontecendo. Porque vai sofrer um impacto aquilo. Né? Vamos sentar e vamos negociar as coisas. Vamos colocar em pratos limpos. Porque problema acontece em qualquer lugar. Na minha empresa, na empresa dele, na empresa do vizinho dele, assim por diante. Então, assim, eu acho que hoje as empresas ainda têm que melhorar um pouco esse processo. A gente vê muito
essa coisa da empresa, da indústria, quando ela faz uma venda, ela não ter esse canal de comunicação direto com os seus clientes. Elas falam que tem, elas querem ter, mas elas ainda não têm. E por muitas vezes, no momento que elas vão criar isso, ela fala, não, mas tem algumas coisas que eu não quero informar. Né? Então, assim, ok, normal, natural. Você pode informar de formas e formas, mas você tem que ter um processo que você retenha o cliente. Como é que você vai reter o teu cliente? Mostrando para ele idoneidade, que você realmente tem compromisso, que você está se preocupando com ele. Olha, o navio atrasou por conta disso, aconteceu isso. Olha, eu vou fazer o seguinte para você, vou entregar o que eu tenho aqui no meu estoque, isso aqui eu vou entregar de outra forma, e na próxima compra eu vou te dar 5% de desconto. Por exemplo, estou dando um exemplo, não precisa nem chegar nesse nível, mas as empresas têm que buscar fazer tipo de ações para poder fazer a retenção dos clientes. E tudo isso não tem como ser feito de uma maneira, né? Não tem como ser feito manualmente, Não. né? Para você atingir é complexo, né? Esse nível de complexidade. Esse nível de complexidade, você precisa de ferramentas, né? E de direcionamento, né? Não só ferramentas, você precisa de direcionamento, consultorias, enfim, né? As empresas precisam disso para conseguir entrar nessa jornada, né? Eu lembrei que você fala das 5 pilares da prospecção do cliente e acaba entrando nesse tema, né? Porque, como o Sandro falou, se eu for lá atacar aquele cliente que tá insatisfeito naquele momento, ele vai me cancelar na hora, ele vai se descadastrar. Ou que ele escutou de outro que você tem problema, porque as empresas se conversam. Né? Então, assim, os fornecedores que não entregam, seja de serviço, seja de produto, todo mundo sabe. E aí, assim, você chega lá fazendo uma oferta e fala, tá, mas e naquele cliente que você não entregou, o que aconteceu? Então, assim, esse tipo de coisa que tem que ser eliminado, na raiz. Né? E não é mentindo, é resolvendo os problemas, né? Então, acho que esses são pontos bem importantes, né? Quando a gente fala de prospecção, de novo, no B2B, eu acho que tem uma coisa que é um pouco diferente no B2C, complexa, que é o seguinte. No B2C, basicamente, para você fazer uma venda, você precisa ali do CPF do cara e acabou, né? Eu tenho o CPF do cara e o IP do cara, eu consigo fazer propaganda, fazer envio de e-mail marketing, consigo fazer um monte de coisa para chegar no cara. No B2B, eu até consigo, mas a questão toda eu não posso emitir uma nota fiscal para um cara que tem o CNPJ com bloqueio, uma inscrição estadual bloqueada, um cara que não tem limite de crédito. Então, assim, já no momento da prospecção, eu já tenho que ter informações mais adequadas do cliente. Então, assim, o vendedor está na rua, ele é um cara que está atendendo vários estabelecimentos menores, ele viu que abriu um novo. Ele pode entrar lá e pegar alguns dados, mas ele não vai conseguir fazer uma primeira venda ali. A não ser que ele tenha uma solução muito boa, que, por exemplo, na hora que ele coloca o CPF do cara, já deu uma visão e diga o seguinte, olha, para esse cara eu só posso vender com cartão de crédito. E aí você pode fazer um preço X e fazer a primeira venda. Então, assim, a gente consegue chegar nesse nível, mas aí você tem questões de estar consultando dados que são pagos, né? Então, você tem que pensar que uma solução de B2B muito bem feita, ela não é única, né? Não depende só dela. Ela depende de você estar integrada com outras soluções para que você possa saber informações de Serasa, saber informações de Sintegra, gerar um limite de crédito, gerar um score, para que você possa agilizar esse processo de lead e, por exemplo, lá na ponta você já fazer uma primeira venda. Então, esse é um processo assim também que hoje está começando a se fortalecer. Até então, as empresas tinham um departamento dentro das empresas onde você passava e elas começavam a ligar para o cliente. Ah, então me manda teu balanço, então me manda... O tempo do cara dizer que queria até ele poder fazer a venda demorava 30 dias. O cara fala, agora não quero mais. Né? E hoje em dia, muitas vezes é aquele momento, você não pode perder o momento, né? Então a gente tem que buscar e tem que dar soluções muito mais rápido para o cliente. E a gente ficou mais imediatista, né? Com o avanço da tecnologia, com a inteligência artificial, eu vejo que cada vez mais a gente está sendo os clientes, né, em consequência. Aí a gente entra em toda, né, falando da integração ali, a gente entra em toda essa questão. Agora eu vou falar uma coisa um pouco polêmica, mas a integração ali do time de operações com os executivos de contas, né? A gente tem bastante barreiras, às vezes, dentro das empresas, né, a respeito disso, Thiago. O que você acha desse assunto e, assim, como que a gente pode superar essas barreiras? Como que a gente pode
otimizar os resultados. A departamentalização, né? Isso, Que hoje a gente acaba tendo muitas ilhas, né? Isso. Que foi um pouco, até puxando o exemplo que eu dei anteriormente, né? Não, você não pode fazer análise de crédito, tem que cair para o financeiro. Você não pode fazer análise de documento, tem que ir para a contabilidade. Você não... Só que daí, se você começa a analisar esse processo como um todo, para que todos esses departamentos atuem, o processo fica muito amarrado. As pessoas esquecem que é uma esteira. Né? E aí você tem que precisar automatizar isso. E muitas vezes isso mexe com essas ilhas, né? E tem empresas que, ok, cara, queremos fazer isso. Eu acho que essas são as empresas que vão prosperar, mas tem aquelas empresas que não. Exato. Mas o primeiro ponto é que, com a inteligência artificial, muitas coisas vão começar a se transformar em commodities. A primeira delas é produzir conteúdo. Isso é um desafio, porque no momento que uma IA pode ir lá e copiar o seu site da sua empresa, copiar a sua estrutura e fazer uma coisa igual, você vai ter um desafio muito grande aí. Então tem duas coisas só que a inteligência artificial ela não vai pegar da gente, que é a capacidade da gente imaginar e da gente gerar lealdade e confiança. Então, a gente falou dos tipos de leads, falamos da especialização do time de vendas, que eu posso ter um time híbrido, eu posso ter um time externo e interno, um time totalmente interno. A gente falou dos nichos, e agora a quarta coisa que vai resolver esse ponto está no capítulo 12 do Receita Previsível, que são os principais erros e falhas que os diretores e os CEOs cometem. As falhas são 7, eu não preciso falar todas elas, mas tem 3 que me chamam a atenção que batem muito com o que vocês estão falando. Na primeira delas é a responsabilidade sobre o processo, ou seja, a partir do momento em que a gente mapeia que uma venda complexa, ela vai ter que falar com o financeiro, falar com o jurídico, falar com a logística, quem é o responsável por esse processo em cada área, para que eu tenha níveis de atendimento. A gente atendeu uma indústria na Receita Previsível ano passado em que a gente reduziu o tempo de assinatura de contrato para uma compra complexa de 25 dias para 5 horas, mapeando processos, usando tecnologia e mexendo com pessoas, que é como a cultura dessa empresa ela tem que ser mudada, e aí isso é um processo de anos. A nossa consultoria hoje ela é de 1 ano a 3 anos, para vocês terem uma ideia, porque eu não vou chegar e falar para o cara que é o vendedor de rua que ele vai preencher um CRM e no dia para noite esse cara vai querer preencher. Eu não vou virar para a pessoa do marketing e falar, olha, quando o comercial reclamar de uma coisa com relação a lead, você tem que sentar e bater lead por lead para você saber o que é qualificado e desqualificado. Existe um desconforto que ele tem que entrar na mesa para que depois eu tenha esse conforto e as coisas se reajustem, né? Então, esse quarto ponto, que é a cultura, ele vai influenciar no quê? Fazer com que as pessoas parem de enxergar o culpado e comecem a enxergar responsáveis, né? Então, quando eu mudo a cultura do culpado e vira o responsável, poxa, me dá uma ajuda lá, Sandro. Pô, o cliente está com um pedido aberto um tempão, eu estou precisando ir lá e bater minha meta de cross-sell upsell, o que a gente pode fazer para resolver isso junto? Ou, por exemplo, quando eu estou na reunião de marketing e vendas e eu vou lá e, em vez de eu virar para você e falar assim, poxa, a gente está com um problema de geração de leads antes da reunião, eu espero todos os diretores estar na mesa, eu vou lá e te pressiono, porque você não está me entregando lead do jeito que eu quero. Então, assim, isso não é um ambiente, e apesar de a gente falar aqui, né, deve acontecer só na Dinamarca, né, não acontece aqui em Curitiba. Não acontece em lugar nenhum. Não acontece em lugar, nunca vi acontecer. Pastelaria. Né? Então, só na pastelaria, né, Sandro? Então, assim, tem que mudar esse ambiente, porque esse avanço tecnológico que a gente estava falando, ele fez com que 3 coisas acontecessem. A primeira delas, que a gente vai ter uma coexistência de perfil. Então, vão existir perfis diferentes de pessoas que vão lidar com a tecnologia de formas diferentes. Então, tem cliente que, por exemplo, funciona bem no e-mail, funciona bem no LinkedIn, funciona bem no Instagram, gente que ligação telefônica, a gente faz pesquisa na Receita Previsível com bases de vários mercados, tecnologia, indústria, varejo, e pelo menos 80% a 90% das prospecções no Brasil ainda são feitas por ligação. Então, você achar que vai lá o e-mail automático, a automação, ela só pode automatizar algo que funcionou manualmente. E aí a pessoa vai lá no processo de vendas e automatiza algo que ela nem testou no manual. Então, para que tudo isso funcione, eu tenho que ter uma mudança cultural. E aí, dentro dessa mudança cultural que eu vejo também que é importante, eu aprender a ler número, ter um letramento em dados. Porque não adianta a gente ler o número do marketing de vendas diferente, ou o diretor, a alta gestão, ela tem uma gestão de comando e controle, que é devolver o problema para a operação. Aí o gerente que está no meio, a gestora que está ouvindo a gente, para cima, toma borracha se traz o que ele está sentindo na ponta. E para baixo, ele não tem confiança para passar para o time dele, e aí você perde o quê? A liderança e a moral do seu time.
então seu time para de correr para você. Então, todos esses sintomas, eles vão fazendo com que a área comercial, ela, silenciosamente, ela fique doente e você não consiga prosperar na tua empresa, não porque você não tem a melhor ferramenta, ou porque você não tem a melhor customização, ou porque você não tem o melhor time bem capacitado. Porque as pessoas colocaram na cabeça delas que o problema do cliente é o problema do outro, né? E não o problema delas. Então, quando a gente olha para a experiência do usuário como um todo, tem que olhar para como eu desenho um processo de vendas, cruzo esse processo de vendas com a jornada do cliente, entendo o que vai ser automático, o que vai ser manual e quem é responsável pelo quê. Se todo mundo joga o jogo com a mesma regra, tudo funciona. Agora, se um entra no campo achando que é basquete e o outro que é futebol, vai dar alguma coisa errada, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que esse é um ponto bem importante que as empresas ainda estão se adaptando, né? A cultura das empresas hoje ela ainda está muito departamentalizada, né? Não está preparada da forma de pensar na omnicanalidade. A empresa tem que pensar dessa forma. Cara, eu tenho que resolver o problema do meu cliente. Não é o meu problema, não é o problema do Thiago, não é o problema da Bruna, não é o problema da Laís, é o problema do meu cliente. E para isso a gente tem que se ajuntar e tem que resolver o problema, né? E realmente fica hoje muito essa questão de, cara, mas o problema não é meu, o problema é do financeiro, o problema é da contabilidade, o problema é nosso, né? Então esse eu acho que é um ponto bem importante. Hoje em dia, eu vejo assim que as soluções têm ajudado bastante nisso, né? Porque elas conseguem de uma forma muito rápida dizer onde está o problema, onde está parado. Você consegue colocar a luz, igual o Bruno tinha falado antes, a luz naquilo que antes demorariam dias de planilha, vai, planilha vem, para alguém descobrir, né? Exato. Então você consegue achar rápido, mas você tem que tomar ações, né? Sim. Porque senão você não vai resolver a causa raiz. E a grande questão é isso, resolver a causa raiz, para você evitar que outros caiam na mesma situação, né? Então, acho que é um processo, assim, bastante recorrente, né? Você tem que... Eu costumo dizer assim que a gente não pode vender como se fosse a primeira vez. Porque assim, por mais que, às vezes, entre lugares que tem muita tecnologia, que tem dados, que tem informação, mas a venda é como se fosse a primeira vez. É sempre como se fosse a primeira vez. Então, assim, todo esse aprendizado e todo esse vai e colocar luz em processo, às vezes até acontece, mas não usa o dado, não... Daí, assim, vê que o problema é muito maior, vai ser difícil de resolver, aí dá aquela... Não, então vamos olhar para esse outro processo, porque isso aqui vai mexer com o vendedor que tem 20 anos na ponta, que vende super... Mas ele vende super bem. Mas às vezes fazer aquele ajuste vai ter um impacto nele que talvez ele não goste, mas também vai melhorar o todo. E é sempre pelo todo, né? É sempre... Eu até brinco, nesse momento, assim, principalmente de consultoria, todo mundo é vendedor. Todo mundo vende a empresa. Sim. Nesse momento, todo mundo tem que ter olhar de vendedor. Porque se a gente está fazendo um negócio para melhorar o processo de vendas, ou para melhorar as vendas, ou para que entre, né, não só pelo lead que cai no colo, mas que as coisas funcionem como um todo, tem que ser todo mundo vendedor. Então, às vezes, mexer, e é isso, porque é aí que entra o humano, né, e a gestão e soluções, que vai impactar em um, mas se for pelo bem do todo, vai ter que impactar em um. E é sempre um trabalho em consultoria, tipo, fazer que daí talvez em vez de 1 ano leve 3, né? Isso. Convencer que sim, a gente entende da efetividade, a gente entende que vende muito, a gente entende toda a questão, mas isso tá impactando para que os outros não vendam tanto. E daí, se todo mundo vender tão bem, vai... né? O negócio vai crescer. Pessoas normais gerando resultados, né? Porque a gente tem muito aquela coisa do lobo de Wall Street, o cara, vamos vender, não sei o quê. Não é que isso não seja legal, só que não é suficiente, mano. Não é suficiente, se a gente está numa venda complexa, consultiva, eu preciso fazer com que o time tenha certeza de que você vai ter dias bons, semanas boas, semanas ruins, mas nessa média você tem que ter um voo de cruzeiro da empresa. Uhum. E para a gente ter esse voo de cruzeiro, os diretores da empresa, o CEO, quem está ouvindo a gente que, né, compra tecnologia, para extrair o máximo da tecnologia que vocês implementam aqui no NTT, eu tenho que investir em pessoas para extrair valor naquilo. Não adianta você ter treinamento, ter onboard, tudo bonitinho, ter lá o time do Sandro lá olhando para tudo que está acontecendo, lá e fazendo materiais maravilhosos para você lembrar que você existe se você não executa. Ninguém aprende a nadar vendo vídeo no YouTube, ninguém aprende judô, guitarra, não conheço ninguém. Se alguém conhecer, por favor, comente depois do episódio. São poucas pessoas, eu acho que conseguem. Só enxergando, né? É muito difícil, né? Vamos aprender guitarra só vendo vídeo no YouTube, vou começar. Tem que ter prática. E aí, pra gente usar na prática os dados, eu vejo que tem 3 desafios hoje. O primeiro desafio tá nesse letramento em dados que a gente falou, que é eu entender esses números e tomar decisões com eles. O segundo é entender o nível de entendimento que eu tenho da aplicabilidade daquilo, porque não dá para mim isso tudo ser beta, tudo testar.
tem horas de testar, momentos de aprofundar e momentos de... Sim. O Sandro, uma fala dele, ele falou, tem coisa que eu vou ter que parar e vou esperar maturar para aquilo acontecer. E o terceiro desafio que eu vejo para a gente usar a tecnologia de forma assertiva está muito mais em calcular o ROI. Quando a gente pega as soluções que vocês fazem, você que está escutando a gente, quanto custa o vendedor chegar no ponto de venda, abrir um catálogo de papel, pegar o caderninho dele, e aí buzinou um carro, ele olha para o lado, ele esquece de anotar. Quanto custa essa mudança do QR Code em números financeiros? Porque você não tinha o para trás. O para trás é invisível. E agora você, com a tecnologia, ela dá luz àquilo. Então, como que você enxerga o ROI? O ROI é só o quanto que eu gastei de NTT, quanto que voltou? Ou quantas coisas que o Sandro já falou aqui, ó, que eu penso, cara, isso aqui é um pulo do gato, porque, cara, isso é invisível. Você está dando luz a uma coisa que é invisível para uma indústria de alimentos, para uma indústria de farmacêutica, agro, tecido. E, gente, no mundo onde as margens são cada vez mais apertadas, se a gente não coloca a luz nisso, ou não faz igual a Bruna falou, a gente toda vez repete o mesmo problema. É uma questão de efetividade operacional, né? Não é super efetivo sozinho e, que sempre deu certo, porque tem muito isso, né? E daí se perde, por exemplo, então, essas pessoas, daí você fica com o mínimo. Então, você tem que colocar todo mundo no mesmo nível, no mesmo padrão. E isso vai também, de alguma forma, às vezes tem que baixar um pouco ali para ganhar do outro lado. Então, é uma questão de efetividade operacional. Tem que ser efetivo operacionalmente na venda. Um ponto que eu vejo bem interessante é assim, em todos os lugares onde você vê que o B2B ou uma implementação de solução completa B2B ela tem sucesso, são empresas que elas realmente entenderam que elas tinham problemas, que elas precisavam melhorar e que houve um alto engajamento do nível executivo. Então essas pessoas eram os sponsors da coisa mesmo, mas não aquele sponsor de mandar. De sentar junto, vamos ver aqui, vamos olhar o processo, vamos pôr o dedo na ferida, vamos resolver. Eu vou usar sua fala agora no corte da Receita Previsível, viu? Porque a gente fala assim, o CEO, Receita Previsível não é algo que o CEO deixa, ele participa. Sim. Se o cara me contrata, eu tenho cláusula no contrato de aplicabilidade. Se eu vou lá, começo a consultoria com o cara, e a gente faz as coisas de mão na massa com o cliente. Se o cara não executa, eu posso quebrar o contrato. Sim. Porque, cara, você não vai ter resultado. Exatamente. Você não adianta, Então, né? assim, se você compra um projeto, você quer transformar a tua empresa, mas você não investe tempo para aquilo não é importante para você. Então, aquilo não vai trazer o resultado esperado. E se você, como líder, não tá fazendo isso, quem estiver perto vai falar, nem ele tá dando bola, imagina eu. E aí é o né? processo... Se ele não tá olhando para lá, também não vou olhar para lá, Então, né? e aí a gente cai naquele processo normal da liderança, né? Você tem que liderar por atitudes e não por poder de cargo. Cara, não é porque eu quero, eu estou mostrando para vocês aqui, fazendo junto, que vai dar certo. O caminho. A gente faz bastante isso lá, né, Sandro? O Sandro, a gente tá... de vez em quando? Um pouquinho, às vezes. Só um pouquinho. A gente tá aqui, né? A gente tá junto porque a gente tá junto na esteira, mas a gente acaba vivendo na prática todo dia tudo isso que a gente falou aqui, né? Eu tô ali na parte de operações de vendas, o Sandro na unidade de negócio, então como que a gente faz funcionar juntos isso? E assim, a gente precisa da visão da unidade, da área de entrega, a gente precisa, principalmente em áreas mais técnicas, a gente precisa, né, desse apoio. Então a gente precisa que o cara que tá ali seja o sponsor. Tipo, eu preciso que o Sandro seja o sponsor para eu conseguir gerar leads para ele, para eu trazer leads qualificados para ele. Eu preciso desse apoio, né? A gente precisa fazer, seguir. E no fim, volto um pouco do que a Bruna falou ali, né? Sobre todos serem vendedores, até o time de back-office, né? Às vezes o time de back-office, eu acho que a maneira a cultural que as empresas trazem os times de back-office deixam o time de back-office como se eles não fizessem parte da venda, né? Exclui o time de back-office da venda. Tá parado, financeiro. Mas o financeiro... Exatamente. O jurídico não avaliou. Daí a gente brinca, né? Você tem que fazer 2 vendas. É mais difícil vender pro back-office, né? Pra eles fazerem, né? Então, vender pro cliente é fácil, mas fazer ele entrar com aquele... mas é porque... Só que daí esse processo atrasa o cliente. Isso, são então, as realidades, entra a questão de realmente você pensar, a coisa tem que estar muito bem alinhada para todo mundo. Né? São Pensar assim, olha, diferentes. o contrato que você tem com o teu cliente, ele tem um prazo. Para ele ter um prazo, eu tenho que ter um prazo para entrar, eu tenho um prazo para fazer, eu tenho um prazo para entregar, eu tenho um prazo para cobrar, eu tenho um prazo para receber. E tudo isso tem que funcionar, senão a coisa não funciona. E isso depende de todo mundo.
né? Mas eu acho que é a mudança cultural, na verdade. É que o back-office deveria se sentir parte da venda. E hoje não é assim, né? Na maioria das empresas eu não conheço uma assim, né? Se alguém conhecer, comente. Mas isso não é específico. Há pouquíssimo tempo não se sentia parte da venda. Mas eu não sou vendedor, mas eu faço a comunicação. Eu fiz essa migração. Nos últimos anos que começou a sentir. Eu fiz essa migração dentro. Se colocar como parte da venda, né? E o marketing é peça fundamental, né? Porque assim... Mas a gente não era visto como fundamental, né? Mais forte. Antes eu não sou vendedora. O máximo que eu sou um suporte pro vendedor, mas a gente não é vendedor, né? Mas é que a gente não era visto. Eu, por exemplo, eu fiz bem essa transição, né? O Sandro pôde acompanhar essa transição de quando a gente era uma outra empresa, a FH, que foi, né, adquirida pela NTT, viramos um grupo global. E nesse processo de 10 anos, a gente saiu de um marketing muito diferente, porque, claro, o mundo evoluiu muito em 10 anos, né? A gente mudou muito, muito rápido, mas onde a gente realmente não tinha esse apelo das vendas e a gente não se sentia parte do time de vendas. Hoje, como operações e vendas, eu particularmente me sinto totalmente responsável pelas vendas da empresa, tanto quanto. Porque a geração de lead vai nascer ali, né? Exatamente. E é o princípio básico da venda, né? Se eu não tenho lead, eu não tenho pipeline. Se eu não tenho pipeline, eu tenho forecast. Se eu não tenho forecast, eu não tenho venda. Exatamente. Então, quanto maior meu pipe de a venda vendas... não surge do nada. Tudo bem, tem aquela venda que é indicação. Perfeito. Vai cair direto para uma pessoa. Mas essas é é difícil, pequeno, né? O número maior é você realmente ir lá pescar, né? De alguma forma, ou da indicação, no marketing, que tem algumas coisas no marketing que a gente não consegue mensurar, né? A gente... ok, a gente tem o ROI, a gente consegue mensurar muitas coisas, tipo, o que vem por um ads, o que vem ali de um evento, o que vem, né, o que aqueceu ali no lead score, enfim, tem várias coisas. Mas assim, será que aquele... Isso, tem muita coisa, mas, por exemplo, o cara recebeu meu e-mail lá no passado. Ele foi impactado de alguma forma. Quem sabe aquilo ficou na cabeça dele. A gente não tem como mensurar, né? Aquele anúncio que a gente fez lá em algum portal, né? Aquele release na assessoria de imprensa que saiu, aquela nota. Né? Exatamente. Da onde veio, né? Aonde a gente tocou ali que... E mudanças de processo, né, Laís? Porque assim, de novo, né? A gente precisa gerar lead, né? Toda empresa precisa gerar lead. E a gente chegou a um determinado momento e falou assim, cara, a gente não sabe gerar lead. Por quê? Porque na hora que eu vou falar com o cliente, o cara tá querendo comprar uma impressora, eu tô querendo vender um software, eu acho que é um lead isso. Exatamente, não é um lead. Aí a gente tomou uma decisão, não, vamos capacitar os nossos SDRs, vamos ter SDRs especialistas. Foi o primeiro ensaio que a gente fez com a minha unidade. Cara, isso deu super certo. Porque aí sim, claro, esse cara, enquanto um SDR normal fazia 100 ligações por dia, esse cara fazia 10. Mas esse cara me qualificava mais lead que o cara de 100. Exatamente. Por quê? Porque ele tinha o discurso. E quando vinha o lead dele, era lead mesmo. Não era aquela coisa que... Cara, temos um número. Não, era lead, era um negócio que tinha potencial de virar negócio. Ele tá fazendo porque ele tem que cumprir a atividade. Ele tá fazendo porque ele tem que gerar mais receita para gerar receita. E aí a gente entrou num segundo teste agora, né, Sandra? Sandra, falando de sponsor, né? Gosta de brincar com os testes. Exatamente. A gente agora tem um analista de marketing exclusivo de CX. Então, assim... Para gerar lead. Exatamente. A gente faz isso muito na consultoria. Então, assim, ele funciona muito bem. Funciona muito. Ele vive o mundo de CX, né? Porque, assim... Geração de conteúdo, geração de campanha. Eu quero pegar e vou, por exemplo, assim, eu quero prospectar o mercado de agro com empresas desse tipo. A gente vai gerar um material específico para esse pessoal, para o pessoal abrir e sentir, pô, esses caras entendem meu negócio. Então, a gente tem hoje uma pessoa para fazer isso. E funciona. Então a gente consegue fazer um processo de prospecção muito mais assertivo. Muito mais. Você vai fazendo conteúdo, né? Não é aquele negócio do Olá, NTT, mais receita previsível. Isso. Né? O cara fala nome, username, company name, mais o nome da empresa. Olá, username, isso aí não funciona tem uns 10 anos, pelo menos. Entendeu? Então, assim, cada vez mais esse é o futuro, que é onde eu entendo como que eu personalizo em massa e gero especialização. O que você fez é especialização. Isso. Você especializou seu time com o marketing. Então a pessoa, não, mas eu tenho que ter SDR. Não, ter um SDR, ter um CS, ter um closer é uma parte da especialização. Agora você tem N formas de aplicar isso na prática para que você gere resultado. E um outro ponto também é a conscientização. Existem segmentos que têm consciência sobre
o que vocês fornecem de solução, existem segmentos Sim. que você vai ter que estimular essa pessoa. Então, a venda é gerada no insight, né? Então, qual que é o insight que eu estou gerando? O que que eu faço essa pessoa entender? Sim. Que tipo de exemplo, que tipo de situação? Ou seja, não é a copy, é o gatilho. É o evento que faz a pessoa prestar atenção em você. E não as palavrinhas que eu coloquei ali no e-mail, né? Na Mas verdade, aí... você tem pessoas ali que conhecem aquilo que elas estão fazendo, elas estudaram aqueles clientes, então ela vai gerar um conteúdo, ela vai fazer uma ligação para tocar na ferida do cara. Que é na hora que tocar na ferida do cara é que ele vai reagir e vai gerar o lead. Mas eu vou dar até um exemplo prático agora que a gente fez recente com esse analista. A gente se envolve muito com o time de vendas, então esse analista ele tá ali. Ele tem as daily ou as semanais com esse time de AEs especialistas que o Sandro também tem, né? De executivos de contas especialistas. E a gente tem conseguido atingir no one-to-one. Quando o executivo de vendas ele vai naquela conta, a gente já conversou com ele, a gente já sabe, ele já avisou pra gente, olha, eu vou lá essa semana e eu gostaria que eles já tivessem mais ou menos uma ideia sobre tal assunto. A gente já atinge ele com isso, a gente já de alguma maneira, a gente já manda alguma mensagem pra ele, um e-mail, isso funciona muito, a gente tem tido muito retorno nesse one-to-one, mas isso só é possível, né, quando você não está pescando com tarrafa, né? Você tem que realmente ir ali, no máximo, com espinhal, né? Exato. Né? Mas se você realmente estiver querendo passar tarrafa, o que era o processo antigo, né? Onde que você atirava para todo lado, você está trazendo qualquer tipo de lead sem qualificação. Gastando energia, né? Então, assim, o que a gente está fazendo é ser assertivo. Vamos selecionar os clientes que a gente vai gerar campanha. Vamos entender, vamos colocar clientes do mesmo perfil dentro dessa campanha. Vamos ofertar o mesmo tipo de solução, porque eu sou bem assertivo. Vou falar especificamente com aquele cara. Então, a gente consegue chegar realmente nesse nível dentro do cliente. Eu acho que inverter a ótica também de canais, do que vem de cada canal, né? Que eu percebo assim, pelo menos eu sou contratada, eu comentei com ele muito assim, tô 3 meses com essa agência, só vem desqualificada, eu já sei o que vem, né? Aí você vai, faz os ajustes, faz uma auditoria naquilo ali do tráfego mesmo, tal, funcionou. Então, isso resolveu o problema da empresa, a gente pode ir embora. Não, porque não é só... Cada canal vai ter o seu limite, gente. Não vai vir o 100% do lead do digital em lugar nenhum. Ninguém trabalha assim. Então, tem que continuar fazendo os outros canais. Como a gente falou ali no começo, as coisas têm que continuar acontecendo. Então, assim, também você vê assim, até quando você bate no seu teto máximo naquele lugar, tá tudo perfeito, ajustado, o conteúdo tá no one-on-one. Que mais você vai tirar daqui? E talvez, vamos focar na visita agora. E talvez até você fazer uma mescla, né? Você começa com o digital, onde o cara tem interesse, você pede para o SDR ligar para realmente garantir a qualificação para depois cair pro vendedor. Que daí realmente quando cair lá no vendedor, o cliente já sabe o que ele vai esperar da empresa, né? Já sabe o que a gente vai mostrar para ele, já foi combinado o jogo. Quando o jogo é combinado, dificilmente você apresenta um negócio errado. Quando não tem combinação, e eu já cansei de participar de processos assim, onde você pega um avião daqui, vai lá para Brasília para fazer uma apresentação, quando chega lá o cara fala, mas não era nada disso que eu queria. Ou seja, tá totalmente desqualificado, não tava... Imagina o custo disso, né? E aí você gastou, custo, né? só de logística você gastou lá, sei lá, 10 mil reais. Não, e o seu tempo, né? O seu tempo custa. As pessoas às vezes não fazem essa correlação de que o tempo de um profissional custa. Então, isso que você falou, Laís, é muito importante porque quando a gente olha lá para a analista de conteúdo, o que vocês fizeram foi tornar a operação mais sênior, colocando uma pessoa que não precisa nem ser tão sênior, mas também ela não é júnior. Porque se esse cara entra lá, essa pessoa entra numa reunião junto com os executivos de conta do Sandro, entende o que está acontecendo, e guarda de produzir esse conteúdo, essa pessoa tem que ter uma coisa que conhecimento e habilidade ajuda, mas tem que ter uma terceira coisinha, que é a atitude, né? Exatamente. A pessoa tem que ir lá e não tem que voltar, e aí, gente, o que eu faço agora? Eu tenho que saber o que essa pessoa tem que, que vai fazer. Tem que ter essa proatividade. E aí, quantas indústrias não tem isso nem no seu processo de venda? Sim. Porque ele não sabe nada do que acontece do contrato para trás. Exato. Só sabe quando o cara tira da gaveta lá o contrato, entrega. O cara só quer saber de que ter na valise, né? Mas ele não quer saber do processo como um todo, né? Mas aí a NTT Data tem as soluções para ajudar, né? Isso que a gente está colocando, aí a gente passa é o que a gente leva para os clientes. Aí a gente tem a Bruna, a gente tem o Thiago aqui, né? Também como consultores, que também podem ajudar. Então, gente, para finalizar, eu acho que eu vou fechar com uma questão aqui, um questionamento para todos nós. A gente pode, né, finalizar com
Não seria uma pergunta, mas assim, quais são os principais desafios e as oportunidades que as empresas B2B vão enfrentar nos próximos anos? O que vocês enxergam? Sandro, começar Eu com tenho que você. ser o primeiro? Não, pode ser o Thiago. Então, Thiago, vou começar com Eu não você. estava preparado para essa pergunta. Eu acho que o Muito primeiro futurista. desafio vai ser a gente lidar com o imprevisível com relação ao conteúdo ter virado um commodity. Então, cada vez mais vai ter mais barulho, mais informação e cada vez mais os setores, né? Quando a gente olha para o mercado americano, para o Reino Unido, eu e a Ara, a gente está trabalhando agora no novo livro da Receita Previsível. Uma das coisas que a gente vai abordar é muito comum que lá a gente está percebendo um padrão que é todo mundo usa as mesmas ferramentas de prospecção, os mesmos canais de marketing. O jogo está muito claro lá, e aqui no Brasil a gente não tem esse jogo ainda tão claro quando a gente fala de tecnologia para marketing e para vendas. Mas mesmo ele ficando claro, os desafios são os mesmos do que de 10, 15, 20 anos atrás. Então acho que o grande desafio vai ser a economia da atenção. Como eu gero atenção para esse cliente e como eu faço essa pessoa estar disposta a te ouvir. Porque se eu sou um CFO, eu sou um diretor de RH, um diretor comercial, um diretor de CX, o que faz essa pessoa estar aberta a falar, né? O segundo ponto é que cada vez mais, né, a gente está vendo esse desafio da margem, porque todas as empresas agora viraram também, né, essa pegada da tecnologia entrou nas empresas e aí você tem um dilema que é recurso. Tem o departamento agora de geração de receita, o Chief Revenue Officer, que vai ajudar justamente você a olhar para marketing e vendas integrados junto com o CS para poder trazer lucro. E aí a gente vê que a próxima era vai ser muito relacionada ao poder do CFO no lugar do CEO. Então acho que esses seriam os dois primeiros. E a última seria com relação a como as pessoas mantêm a intuição delas no processo. Porque cada vez mais com esses KPIs inteligentes, com as métricas que a inteligência artificial nos ajuda a gerar, eu vou ter respostas prontas. Então a ferramenta vai me dizer, se você tem um CRM hoje de mercado, Zorro, CRM, HubSpot, Salesforce, você pode já ter informação comentada. Então a ferramenta vai te falar, olha, você gerou tantos leads e o perfil é esse, eu acho que você deveria fazer aquilo. Como que esse gestor, essa gestora vai olhar essa informação e vai falar, cara, tá me indicando isso, mas isso tá errado. Eu vou tomar uma decisão intuitiva. Ou, cara, vou ter que fazer uma decisão diferente do que eu queria fazer, porque a decisão aqui é diferente. E como vai ser esse aspecto cultural, né? Porque o grande desafio vai ser esse. Como a gente mantém a intuição para usar o dado, mas não virar refém do dado, já que a IA vai comentar tudo. Sim. Eu acho que são esses três grandes desafios e acho que para deixar todo mundo que está ouvindo a gente mais tranquilo, inteligência artificial vai ser igual luz elétrica no processo de vendas e marketing. Todo mundo vai usar, ninguém vai saber o que está usando IA ou não está usando IA, e a gente vai conviver com isso. Então, assim, daqui a uns 2 anos, isso vai esse hype vai descer um pouquinho e a gente vai conseguir conviver e usar e extrair o melhor do que essas ferramentas nos podem sugerir. Então você não acredita na Skynet. Não, então, vou falar. Peraí, não é que eu não acredito, só uma coisa. Anos 90, pessoal dos anos 90 tem um pouquinho de medo desse negócio. Para quem, né, tiver aí um pouquinho mais fora da nossa aqui do Skynet dos anos 90, todo mundo lembra daquela situação do xadrez lá, em que botaram um humano contra a máquina. A primeira máquina perdeu, se não me engano, a segunda ela empatou e depois ela ganhou. Eu vou ficar preocupado quando botarem o robô para ganhar e jogar xadrez com alguém, por exemplo, e o robô virar na mesa e pegar o celular dele, fazer uma selfie e falar: ia lá, seus humanos, ganhei de vocês. Porque parece muito bobo isso que eu tô falando, mas a inteligência artificial, como ela é feita, ela é matemática. Sim. Ela faz cálculos matemáticos. A partir do momento que ela pedir sentimento, ela conseguir expressar sentimento, aí a gente tá ferrado. A gente se preocupa. Inclusive, isso inclusive é um insight de copy lá na Receita Previsível, vocês conseguem acessar. Aí a gente chama o John Connor. Eu concordo com você nesses pontos, né? Eu acho que a gente tem soluções de marketing hoje muito bem estruturadas, né? Tanto no Brasil, fora do Brasil. A gente trabalha com o Emarsis da SAP, que é muito bom para isso. Muito bom. Mas o que eu acho ainda que no mundo B2B, o principal ponto ainda vai ser a questão custo que afeta diretamente margem. Hoje, cada vez mais as empresas estão procurando fazer com que a indústria vá direto ao consumidor final, né? Porque o D2C. Isso.
Beleza, lindo e maravilhoso isso, mas aí tem um problema, logística. E ainda eles não conseguiram, algumas já, mas nem todas elas conseguiram amadurecer o modelo de utilizar o estoque dos seus representantes para poder fazer essa entrega, que seria fazer o B2B2C. Né? Então isso já é um desejo, uma coisa que se fala muito, mas poucas empresas colocaram isso em prática. No momento que elas conseguirem colocar isso em prática, e eu acredito que assim a roda vai girar como um todo, porque você, indústria, está indo direto no cliente final, lindo, maravilhoso, porque é isso que o cliente quer, ele quer saber de quem faz, se ele quer comprar de quem faz, mas quem vai entregar vai ser o distribuidor que tem o estoque, porque ele está lá perto. No momento que ele está lá perto, eu reabasteço o distribuidor que vendeu para cá, cada um ganhou o seu quinhão e está todo mundo feliz. Então esse para mim é o ponto que a gente vai chegar na excelência quando estiver funcionando 100%. Né? Esse para mim ainda é um desafio que ainda existe muita desconfiança, existe muita falta de tecnologia, existe muita falta de muitos sistemas muito diferentes que não conseguem se integrar, empresas que não têm sistema, enfim, uma série de fatores que fazem com que essa coisa não funcione bem. Mas as empresas que já fizeram isso, a gente tem algumas, assim, elas estão crescendo e crescendo muito. Né? Porque elas estão cada vez mais melhorando a sua margem, estão conseguindo atender públicos que elas não atendiam antes, estão fazendo com que a marca fique mais conhecida, que é todo o conceito que a gente fala de omnicanalidade e assim por diante. Bruna, Eu concordo aqui com os dois, né? Acho que isso, principalmente do B2B2C, é uma coisa de uns 5 anos, essa discussão mais forte. Então, acho que ainda tem um caminho aí pela frente. As indústrias, pelo menos todas que eu trabalhei, não querem falar com o consumidor final, elas estão sendo obrigadas. As barreiras estão se quebrando e elas estão sendo obrigadas. Eu acho assim, eu confio muito no que o Thiago fala em relação à pasteurização do conteúdo. E assim, a gente não vai saber quem fez, como é que fez, e que, na verdade, pouco vai importar. Essa é a minha visão sobre isso, principalmente sobre a inteligência relacionada ao conteúdo. Porque daí você vai ter que ter realmente outras coisas para se diferenciar. E esse é um desafio de futuro, né? Tipo, todo mundo vai ser igual e a gente vai ter que sempre se diferenciar. O que não é o que acontece hoje. A gente é todo mundo complexo, diferente, e cada um procurando a sua diferenciação. Não, quando todo mundo for igual, como é que a gente vai se diferenciar? Eu acho que essa é uma questão bem importante, assim, de futuro. Concordo com o B2B2C, barreiras estão quebrando e vai ter que aprender, não tem volta. Porque eu acho que tem gente tentando voltar ainda, mas Sim. não tem volta, tem que pensar nisso com agilidade. E também acho que a inteligência vai ajudar a quebrar essas barreiras. E essa reinvenção do marketing, eu acho que puxando um pouco mais pra gente, ela, assim, ela é urgente, ela, né, eu digo que tem um rolo compressor. Eu não sou, como que é, do apocalíptico lá, né, uma pessoa que acha que a inteligência vai acabar com tudo, vai mudar tudo, bem pelo contrário, acho que vai ajudar e já Vai ajuda ajudar, muito. né? Mas assim, acho sim que pode, em alguns momentos podemos ser dominados, em alguns processos, e talvez eles sejam obsoletos e realmente tenham que ficar com a inteligência artificial. Mas tá ok, né, isso? É, Tá ok mas, por exemplo, esse ficar marketing obsoleto. muito de comunicação, que é um marketing que eu realmente não consigo mais entender ele tão bem, assim, eu acho que esse é um marketing que tá correndo risco, assim, Uhum. o rolo compressor tá passando por cima desse marketing tradicional de comunicação, que é muito comum no Brasil, na verdade, Uhum. né? Que não é esse marketing de negócio que a gente tá falando, ou de vendas, Sim. ou que você mesmo opera na NTT. Então, esse marketing, ele tem que ser repensado com muita urgência, assim, porque já passou. Tem gente que não percebeu, mas o rolo compressor do conteúdo, por exemplo, já está passando da comunicação corporativa, desse massificado. Então, esse tem que se reinventar urgente. E, para mim, um caminho de futuro é a integração total com vendas. E não é assim, Com certeza. 2 setores. É um lugar que vai pensar negócios. É Como operações de tudo. vendas, né? É essa esteira que vocês comentam. Isso é o futuro, pra mim, Mas tanto assim. que hoje, quando me perguntam, você faz o quê, né? Você é o quê? O marketing ficou ficou até simples de falar, né? Porque hoje a gente é operações de vendas, né? A gente é sales operations. A gente acaba que o marketing é uma pecinha dentro de um todo que a gente faz. É dentro de um... Mas isso não é muito comum ainda fora, Não, né? Que ainda vocês realmente estão num nível também de maturidade maior. Eu Sim. posso dizer, pelo que a gente conhece de mercado, já estão num nível de maturidade maior. Quando você se vê assim, ainda tem muito aquele mais tradicional da comunicação. O que não é medido e o que não é medido não pode ser controlado, não pode ser feito gestão, né? Entra em outros aspectos, né? Mas aí a Então, gente acho que- indica comprar Emarces? Com certeza, com certeza. Aí a gente indica comprar Aí a gente tem Emarces. solução para isso. Para isso a gente tem solução na Sabe NTT. assim, né? As empresas de tecnologias no passado, elas não vendiam conhecimento, elas não vendiam inteligência, elas não vendiam consultoria. Elas vendiam pessoas para desenvolver o que o cliente queria. Elas tiravam um pedido. E isso mudou. As empresas hoje, quando ela contrata uma consultoria, ela quer um consultor.
É alguém que tem experiência de negócio, experiência de mercado, que possa levar para ela coisas diferentes do que ela faz. Porque ela não vai gastar milhões para automatizar ou informatizar uma coisa que ela já faz hoje. Não vai trazer retorno para ela, ela quer diferente. Então, por isso que a gente não pode mais pensar esse mundo TI como sendo o mundo de 10, 15, 20 anos atrás de software houses, que eram empresas que desenvolviam sistemas sob medida. A gente tem que pensar realmente em soluções. Levar a experiência, levar conhecimento, levar o que tem de melhor para atender aquele negócio. Conhecer o negócio do cliente antes de qualquer coisa. Então esse eu acho que é um ponto bem diferente. Então é isso, pessoal. Bruna, Thiago, Sandro, muito obrigada pela presença. Obrigada, pessoal, por terem assistido mais esse NTT Podcast. A gente ia falar 50 minutos, falamos 80 quase, mas o conteúdo tá muito bacana e fiquem atentos aos próximos episódios. A gente está sempre trazendo bastante conteúdo legal para vocês. Muito obrigada. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Obrigada. Até mais.